Hoje diferente, né? Nunca tinha ministrado com os irmãos tão pertinho. Tem gente que está até na zona de cuspe aqui. Zona de unção. Mas assim, estamos diferentes, mas está tudo igual, né, irmãos? A igreja que nós somos continua a mesma. Mudou a disposição das cadeiras, mas nós somos essa igreja, amém? E estamos passando por um momento muito importante, muito especial. E acho que talvez por isso até que o Senhor trouxe ao nosso coração falar um pouco sobre fé. Eu queria, antes de começar, ontem a gente teve um momento de comunhão com os irmãos e o assunto fé apareceu na conversa, viu? Mas não tem nenhuma relação com a nossa conversa, tá? Não é nenhuma resposta para a nossa conversa, nem qualquer especulação sobre aquilo. Esse tema, Deus já vem trabalhando no meu coração há muito tempo. Sempre que eu costumo ministrar na igreja, eu digo que Deus costuma me conduzir dentro daquilo que eu sou muito confrontado. E talvez os temas bíblicos, fé, é um tema que eu mais tenho sido confrontado em Deus nos últimos anos, por conta de toda a história de vida que eu e Eloiane temos, daquilo que a gente tem passado, né? De algumas dificuldades. E toda vez que eu oro a Deus, tentando entender o porquê que a gente passou por certas coisas, e porquê que algumas delas, inclusive, se repetiram agora de novo, o Senhor me leva a meditar sobre fé. Então, é um tema que está bem latente no meu coração. Eu acho que é bem oportuno com esse momento que a gente está vivendo como igreja, né? A gente teve, há umas 2 semanas atrás, o café da manhã do pessoal do Louvor, não foi? O pastor estava participando, né? E o Senhor trouxe um entendimento naquele momento para a gente sobre esse momento que a gente está passando como igreja. E o mundo espiritual, irmãos, a gente precisa ter um pouco de discernimento com relação à forma como as coisas se movem no mundo espiritual. Aliás, a gente precisa ter um pouco, não, a gente precisa ter muito. Porque se nós não tivermos, ninguém vai ter, né? Então, se tem alguém que tem que entender como é que o céu se move, somos nós. Porque se nós entendermos, o nosso inimigo entende muito bem. Ele às vezes não sabe o que Deus vai fazer exatamente, mas ele percebe o céu se movendo e ele já começa a articular. A gente vê ao longo da Bíblia como que o diabo atacou, por exemplo, as crianças. Ele sabia que haveria um libertador para vir tirar o povo do Egito. Havia essa promessa, havia essa profecia. Então ele pega e manda matar todas as crianças dentro de um determinado tempo, para ele tentar impedir que esse libertador chegasse. A gente vê a mesma coisa acontecendo com Jesus e Herodes. Então, esperava-se que o Messias pudesse vir mais ou menos naquele tempo. Então, o inferno começa a se movimentar para tentar sacrificar todas as crianças que nasceram dentro de um determinado período, para tentar impedir que as coisas de Deus acontecessem e que as promessas do Senhor se cumprissem. Então, o diabo, ele age dessa forma, ele se move dessa maneira. E a gente precisa discernir isso, porque muitas vezes a gente deixa de executar aquilo que Deus tem para nós, dentro do nosso máximo potencial, de dar o nosso máximo fruto, porque a gente não está discernindo o ambiente, não está discernindo aquilo que Deus quer fazer no nosso para esse determinado tempo, amém? E hoje, o Felipe colocou no início da ministração dele aqui, sobre essa noite. Foi uma noite bem peculiar, para dizer o mínimo, né? Eu estou virado, eu estou sem dormir, eu dormi 1 hora só essa noite, porque o rapazinho, o Benjamin, decidiu ficar acordado a noite toda. E a Luene não estava muito bem, então essa noite eu fiquei com ele a noite toda acordado. E o Estevão teve um pesadelo diferente do que ele costuma ter. Enfim, foi uma noite bem atípica. E às vezes quando isso acontece, a gente precisa discernir o que Deus quer dizer, o que tem acontecido, né? E dentro desse contexto todo, eu queria conversar um pouco com os irmãos sobre fé. Fé é um assunto super importante na Bíblia. É um assunto que é fundamento da palavra do Senhor, é fundamento do Evangelho, é fundamento para aquilo que a gente crê. A fé, irmãos, ela é a porta de entrada para o Evangelho. Então, por meio da fé, a gente recebe Jesus. Por meio da fé, a gente passa pela porta das ovelhas e a gente passa a fazer parte do aprisco do Senhor. A Bíblia diz no livro de Efésios 2, capítulo 8, que nós somos salvos pela graça mediante a fé. Então a fé, ela é um instrumento importantíssimo e que jamais pode ser negligenciado.
Porque todos nós fomos chamados para servir a Deus em fé, para nos conduzirmos nessa terra por meio da fé. Infelizmente, é um tema que tem sido, ao longo dos anos, muito desconstruído, inclusive dentro da igreja. A gente percebe que ao longo da história, a gente vê uma construção acontecendo na sociedade para tentar desconstruir a figura de Deus como a verdade absoluta. Então a gente tem hoje uma cultura super existencialista que talvez aceite que exista um Deus, mas que esse Deus não é esse Deus absoluto, não é a expressão de verdade que se espera e que se cria no passado. E junto com isso, a fé tem sido muito atacada. Então por exemplo, foi sendo construído ao longo da história um conflito entre a fé e a razão. E esse conflito ele não sempre existiu. Esse conflito ele passou a existir da época do iluminismo para frente. Até então, fé e razão caminhavam juntos. Porque até então, cria-se que existia uma dualidade de fato na terra. Existia o certo e o errado. Deus era a expressão do que é certo. Existia o absoluto e o não absoluto. E eu não quero filosofar muito, mas é importante contextualizar. Foi crescendo uma corrente, porque a gente trabalhava no mundo com a ideia de uma tese e uma antitese. Você tinha uma verdade, e tudo aquilo que não estava ligado a essa verdade era engano ou mentira. Isso era geral. Na Europa, que já estava cristã, era assim que acontecia. E aí, através de um filósofo chamado Hegel, começou a surgir, principalmente por ele, uma construção filosófica que dizia que existe para toda tese, a gente levanta uma antitese e disso a gente sai com uma síntese, que é o embate entre a tese e a antitese. Então a síntese seria o que sobrou do embate da verdade com a proposição que você colocou contrária a ela. E isso passou a ser construído dentro da sociedade, então que quando você tem uma síntese, você tem um extrato em que você pega um pouquinho do que é bom, um pouquinho do que é ruim, e isso é agora a verdade. Então o mundo que vivia diante de um Deus absoluto, que a gente podia crer e ter uma fé plena nele, agora passou a lidar com um conceito abstrato de Deus e também da fé. Porque veja, irmãos, se Deus é de fato a expressão da verdade absoluta, criador de todas as coisas, a razão está em crer nele. O não racional é o não crer no que é verdade. Quem criou tudo o que há? Foi Ele. A Bíblia diz que tudo que existe tem uma marca e uma expressão de Deus. Deus pode ser conhecido, visto, através de tudo aquilo que foi criado. Ele colocou uma marca dele em tudo que foi criado. Ele colocou uma marca, um DNA dele dentro de nós. A capacidade de nos relacionarmos, de termos empatia, a capacidade de amar, a capacidade de adorar. Tudo isso são marcas que Deus colocou dentro de nós. Isso testemunha, ainda que eu não receba Jesus, mas testifica que há um Deus que colocou isso dentro do homem. Então quando o mundo destrói essa realidade, o homem fica sem nada. Ele fica com uma razão vazia, em que não tem expressão de absoluto. E esse vazio atingiu a fé. Então passou-se a ser construída uma ideia de fé completamente separada da razão. Uma ideia de fé que seria como se a fé fosse um salto no escuro. Só que à luz da Bíblia, fé não é um salto no escuro. É uma certeza, é uma convicção. A gente tem fé sobre uma declaração da palavra de Deus. Se eu creio que Deus é absoluto, se eu creio na autoridade das Escrituras, eu tenho plena convicção que tudo aquilo que está aqui escrito, que Deus falou sobre mim, sobre essa terra, sobre o destino das nações, vai se cumprir. Aí está a razão.
Amém? Deixa eu tomar água, boca seca. Só que essa fé, inclusive dentro da igreja, ela passou a ser tida como algo dissociado. Daí a ideia de fé é o crer naquilo que Deus disse. Se você pega o Antigo Testamento, e isso é muito importante, irmãos, a gente entender isso. Porque senão a gente entra em crise, porque a gente acha que basta eu proferir uma declaração e vincular o meu coração, a minha energia nisso, e eu achar que isso vai acontecer simplesmente porque eu criei. Porque a fé que o mundo tem hoje, pregada e que tem entrado dentro da igreja, é a fé na fé, sem um objeto específico. Isso não é bíblico. Essa não é a fé cristã. Essa sequer é a fé dos nossos patriarcas. Quando você pensa em Abraão, que é o pai da fé, Abraão não creu em nada do nada. Abraão creu numa palavra. O Senhor chegou para Abraão e falou assim: sai da tua casa, do meio da tua parentela, do meio do teu povo, e vai para um lugar que eu vou te mostrar. Sobre essa palavra Abraão creu, não duvidou e seguiu. A gente tem o exemplo de Noé. Noé não creu em nada do nada. Noé recebeu de Deus uma palavra: constrói uma arca, porque eu vou derramar um dilúvio sobre a terra. Até aquele momento jamais havia chovido. Noé não sabia o que era chuva, Noé não sabia o que era dilúvio, mas ele creu numa palavra. E aí está a razão: eu crer na palavra. Então, se eu quero ter uma fé íntegra, eu preciso compreender que essa fé não é uma construção dissociada da razão. Essa fé é uma convicção na verdade, e por isso ela é também racional. Amém? Quando a gente pensa em fé, para fins de conceituar, a gente às vezes tende a limitar um pouco a fé. Então o conceito de fé bíblico, ele é bastante amplo. Até porque a fé é uma das colunas, uma das vigas mestras do Evangelho. Mas a gente costuma muito ligar a fé a trazer à existência o que não existe, ou manifestar o que é impossível. Isso também faz parte do que é fé. Mas se eu perguntar para os irmãos, fé tem mais relação com o que é possível ou impossível? O que é que os irmãos acham? Possível ou impossível? Vamos lá, me ajuda, vamos fazer uma enquete. Quem acha que é com possível, levanta a mão, por favor. Possível. Possível. Quem acha que a fé traz à existência o que é impossível? Quem acha que não é nenhum dos dois? Alguém levanta a mão, gente. Quem não está achando nada, me ajuda. É os dois. Eu acho que é os dois. Porque o impossível para Deus, ele não existe. Ok. Mas a gente precisa desconstruir a ideia da fé, que ela é só trazer à existência coisas difíceis. Porque senão a gente começa a construir dentro de nós a convicção de que eu só preciso me valer da fé quando eu estou deparado com situações difíceis. E a fé não quer dizer isso. Embora muitas vezes o Senhor nos conduza em situações difíceis para provar a nossa fé, e a gente precisa estar agarrado com Ele e ter uma fé sobrenatural em uma situação em que só Deus pode resolver, a fé não necessariamente está relacionada só com momentos difíceis. Porque quando a gente olha para a descrição de Hebreus, começar a entrar na Bíblia, Hebreus capítulo 11 vai dizer assim: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos, pois foi por meio dela que os antigos receberam bom testemunho. A fé é a certeza daquilo que esperamos. Não tem relação com ser ou não ser difícil, ser ou não ser impossível. Tem relação com aquilo que eu espero. O que a gente espera?
ela tem a ver com a gente trazer a existência, materializar, não o que não existe, o que já existe ainda não se materializou. Porque compete a nós como igreja materializar aqui aquilo que Deus preparou e outorgou para nós trazermos a existência. Isso é fé. Talvez seja algo simples e fácil, mas se é a vontade de Deus para aquele tempo, eu preciso de fé para trazer isso à existência. Isso é muito importante, irmãos, porque senão a gente acha que a gente só precisa se lançar em fé quando a gente se depara com situações que a gente não consegue resolver. E se a gente caminhar assim, nós fatalmente cairemos por diversas vezes em situações que a gente não consegue resolver, porque a gente não se conduziu em fé, e aí vai precisar de uma fé sobrenatural para tentar resolver um problema que nós mesmos criamos por falta de fé. Amém? Um outro ponto importante, a palavra fé, no grego, ela é chamada pistis, que é a mesma palavra para fidelidade. Eu não sei se os irmãos sabem. A língua portuguesa separou as duas, mas até na língua inglesa, uma das traduções para fidelidade, porque fé em inglês é faith, e fidelidade em inglês é faithfulness. Então a palavra fé está contida dentro da palavra fidelidade. Bom, legal, Gustavo, foi uma curiosidade interessante, mas o que isso tem a ver com efeito prático para mim? Vamos chegar lá. Foi só para fim de curiosidade não, irmãos. Frutificação no reino, sobretudo no Novo Testamento, e nós vamos chegar lá, o que a fé tem a ver também com frutificação, tem duas figuras simbólicas que a Bíblia nos traz no Novo Testamento, sobre frutificação. A figura da videira e a figura do noivado. Então, a videira está lá em João 15, se eu não me engano. E a figura do noivado, a gente tem algumas passagens bíblicas em que fala-se da reunião de Jesus com a sua noiva. E que essa reunião, ela tem uma finalidade, que é para que essa noiva produza fruto. Então, eu não consigo pensar em fidelidade dentro desse contexto de frutificação e fé, sem pensar em casamento. Então, se eu perguntar para os irmãos assim, gente, duas chaves assim muito importantes quando a gente pensa em casamento, duas regras básicas. Uma vai ser amor, e a outra, para mim, é fidelidade. Tem um contrato de exclusividade ali entre eu e a minha mulher. Tem um contrato de fidelidade. Tem pistes na nossa relação. E a Bíblia, e aí eu queria que os irmãos abrissem comigo, no livro de Tiago, capítulo 4. Nos traz um alerta assim, bem sério. E aí a conversa começa a ficar um pouco tensa. Tiago capítulo 4, verso 3. Porque a fé, irmãos, e a gente perdeu, infelizmente, esse conceito, ela tem relação com aquilo que eu espero, com a convicção daquilo que nós não vemos, e também com uma fidelidade a Deus. Com uma fidelidade a esse chamado do Senhor para nós. Porque no momento que nós recebemos Jesus, a gente precisa entender isso, nós somos comprados por um alto preço, para um fim específico, e para fazer parte de um povo muito exclusivo. Jesus nos comprou, e Ele requer de nós exclusividade. Pedro vai falar sobre isso. Que nós somos
um povo exclusivo de Deus, separados para realizar as boas obras dele nessa terra. Então, às vezes a gente quer ter fé para trazer à existência o impossível, mas a gente esquece que a fé exige de mim que eu observe essa exclusividade. Toda vez que eu não ando em fé, eu estou trazendo para essa relação minha com o noivo uma afronta à exclusividade. Então, um dos grandes problemas, tem um livro que eu gosto muito, que chama Kryptonita, do John Bevere, e ele vai falar que um dos grandes problemas que a igreja não frutifica é porque ela adultera muito. Então, Tiago vai dizer o seguinte: quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados, para gastarem seus próprios prazeres. Então, às vezes a gente está quebrando a cabeça assim: Deus, eu estou colocando toda a minha fé nessa situação, eu estou pedindo, eu estou precisando, e a coisa não acontece. Por quê? Porque eu estou pedindo pelos motivos errados. Porque eu estou pedindo não com base naquilo que eu espero, não com base na convicção daquilo que eu não vejo. Porque eu estou pedindo simplesmente com base na minha necessidade, na minha ansiedade futuro. Deus não tem relação com isso. Fé também não tem relação com isso. Então, se a gente quiser ter nossas orações, os nossos pedidos ouvidos, nós precisamos gerar um alinhamento de coração com o noivo. Nós precisamos entrar dentro desse fluxo de um relacionamento em que a gente se comunica com ele e a gente traz existência aquilo que ele coloca dentro de nós. Porque o casamento, essa relação do noivo com a noiva, ela foi estabelecida para que a gente desse o fruto dele nessa terra. Então, toda vez que eu frutifico sem ser aquilo que o Senhor preparou para que nós materializássemos, eu estou cometendo o quê? Adultério. Bom, diz Tiago, versículo 4, ele vai dizer assim: adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo, faça-se inimigo de Deus. Ou vocês acham que é sem razão que a Escritura diz que o Espírito que Ele fez habitar em nós tem fortes ciúmes? O que isso tem a ver com casamento? Simples, a palavra adúltero. Que o Senhor me livre e me guarde, mas se eu tiver relação com uma mulher que não é casada, ela não é adúltera. O adúltero sou eu que sou casado. Quando o Tiago escreve a carta dele, se alguém tiver uma Bíblia de estudo aí, você pode olhar lá nos destinatários. A carta de Tiago, ela é escrita, ele começa no capítulo 1, ele vai falar para as 12 tribos espalhadas pela Ásia. Acredita que eram judeus messiânicos, cristãos, judeus que estavam espalhados pela Ásia. Então essa carta foi escrita para a igreja. Ele não está chamando de adúltero, irmão, o ímpio. Porque o ímpio não se casou com o noivo. Quem casou com Jesus fomos nós. Então a declaração de adúltero, de amigo do mundo e por consequência inimigo de Deus, é para nós. Então falta fé, não só quando eu não tenho a capacidade de proferir uma declaração para trazer à existência aquilo que Deus preparou e que ainda não se materializou. Falta fé quando eu não consigo caminhar em fidelidade com Ele. E um dos motivos que as igrejas, que nós, para não parecer que sempre é para os outros e nunca é para a gente, que a gente tem frutificado tão pouco, que a gente tem experimentado tão pouco sobrenatural, que a gente tem nos nossos dias sido uma igreja tão parecida com o mundo, que as nossas reuniões tem pouca salvação, tem pouca cura, tem pouco milagre. Talvez seja porque está faltando observar essa cláusula de exclusividade, porque a fé é fidelidade. Então é dura essa palavra, e ela, quando a gente prega, irmãos, a gente prega primeiro para a gente. Então, mexeu muito comigo. O que a gente tem deixado entrar no nosso coração, que tem atentado contra essa cláusula de exclusividade, contra esse sentido da fé enquanto fidelidade?
Romanos capítulo 7, versículo 4, não precisa abrir, vai dizer assim. O capítulo 7 de Romanos, ele começa falando sobre um conflito entre a lei e a graça, e ele vai já trazendo, nos primeiros versículos do capítulo 7, a figura de um casamento. Se os irmãos derem uma olhada rápida aí, ele vai trazer a ideia de um casamento. Aí no versículo 4, ele diz assim, ó: assim, meus irmãos, também vós morrestes relativamente à lei por meio do corpo de Cristo, para pertencerdes, que seria estardes casados a outro, a saber, aquele que ressuscitou dentre os mortos, para que frutifiquemos para Deus. Então esse para que é fundamental. Então por que que o Senhor nos resgatou e nos tomou como noiva dele? Para que nós frutifiquemos para Deus. Então o Senhor nos resgatou para um fim. Então essa fé, que ela tem muitos, dentro dela ela tem vários conceitos, ela é uma fé, inicialmente, que produz salvação. Então quando eu recebo Jesus e creio nele, eu criei para salvação. Só que uma vez que eu recebi Jesus e criei, essa fé precisa avançar. Eu não posso ficar parado só na salvação. Por quê? O Senhor me resgatou, o Senhor nos tornou noiva dele, para que a gente dê fruto. Então ela precisa prosseguir para a frutificação. Ela precisa ser desenvolvida dentro dessa relação de fidelidade com o Senhor. Então eu não consigo frutificar para Deus se eu não tiver uma comunhão com o noivo. A primeira vez que eu preguei na igreja eu falei sobre isso. Um casal que não tem intimidade não frutifica, irmão. Uma igreja que não é íntima do noivo, ela não frutifica. Porque é da relação. E todo o desejo do Senhor é colocar dentro da gente as virtudes dele, para que a gente manifeste elas nesse mundo. Então, através da comunhão e da relação com Jesus, ele quer colocar dentro de você as virtudes dele, para que você traga a existência a isso no mundo. Nós somos comprados por isso. Esse é o motivo pelo qual nós fomos salvos e já não fomos levados ao céu. Porque manifestar as virtudes dele aqui compete a nós. A obra dele está consumada. Essa obra agora é da noiva. Então a distância entre a ascensão de Jesus e a segunda vinda dele, quem está com bastão para manifestar o céu na terra somos nós. Agora, o que eu manifesto? A descrição de fé, a certeza daquilo que eu espero, a convicção daquilo que, embora eu não veja, eu sei que o Senhor colocou dentro de nós. A gente precisa começar a caminhar nesse sentido. Começar a caminhar dentro do sobrenatural de Deus, que Ele colocou dentro de cada um de nós. Parar de caminhar por aquilo que a gente vê. Porque isso é o natural, isso é o que se espera de quem não casou com o noivo. Então a gente está num momento de mudança. A gente está num momento de, pelos olhos naturais, talvez até incertezas. Mas não pelos olhos da fé. Não pelos olhos da fé. Se eu tenho incerteza, eu não estou conectando com o que Ele tem para nós. Amém? Não temos incertezas. Então, sobre a convicção daquilo que Deus tem falado em nosso favor, eu posso liberar declarações de fé que elas vão se cumprir. Porque há um alinhamento do meu coração com o coração de Deus. Porque quando eu estou alinhado com Ele, eu não vou pedir para me deleitar nos meus próprios prazeres. Mas o meu prazer, eu vou me deleitar no Senhor. E Ele satisfará o desejo do meu coração, porque o meu coração estará alinhado com o coração dEle. E a gente aplica isso para todas as áreas da nossa vida. A gente precisa alinhar com o coração de Deus. Porque a gente não vai passar necessidade. Porque está escrito.
Se, de fato, a gente está caminhando para o fim dos tempos, se de fato nós estamos caminhando para o fim dos tempos, e a gente tem alguns marcos temporais, a gente não tem como dizer data, mas a gente tem como talvez discernir que está perto, vai ser muito importante uma igreja que consiga caminhar por fé. Porque toda a estrutura de sociedade, da forma como a gente conhece, vai ser abalada. Eu não posso caminhar pelo natural. Muito tem se dito sobre um avivamento grande que tem para vir sobre a terra. Pois eu não creio em um avivamento que não passe por uma mudança no entendimento, primeiro, do que é fé. A gente não tem como querer sair voando por aí, sinais, maravilhas, prodígios, sem antes a gente ajustar o que é fé dentro da gente. Sem antes a gente ajustar a fidelidade com Deus. Eu creio em sinais e maravilhas. Eu creio em prodígios. Eu creio em manifestações de poder. Eu já vi muita coisa. Mas a gente precisa entender algo. Sinais, maravilhas, milagres servem como sinal para o incrédulo, não para nós. Eu não preciso de sinal. O meu sinal aconteceu há 2000 anos atrás, pendurado no madeiro. Isso me é suficiente. Agora eu preciso ser um sinal para o incrédulo. Por isso a gente precisa de manifestação de poder, sinais, maravilhas, para que o incrédulo creia. Porque, de novo, Jesus não vai encarnar antes do tempo oportuno para a segunda vinda dele e começar a realizar sinais e maravilhas aqui. Essa incumbência é nossa. Mas se houver um alinhamento com Deus, para servir como sinal para que quem não crê, creia. Eu tive uma experiência que a Loene, ela é muito... Vocês conhecem a Loene, né, irmãos? Quem não conhece, é minha esposa. A Loene é uma graça. Eu oro mais que a Loene. Eu estudo muito mais que a Loene. Mas o negócio de Deus com a Loene assim, é frouxo, gente. A Loene tem visão aberta, a Loene interpreta a língua, a Loene, Deus usa ela direto em profecia e não sei o quê. E ela fala que é porque eu sou muito cético. Ela fala, você é muito racional, você é muito cético, eu só creio e vou. Você fica conjecturando e pensando, e de fato eu sou um pouco assim, eu tenho tentado lutar contra isso dentro de mim. E eu tinha, irmãos, uma certa... Para os irmãos entenderem a importância do sinal. A importância que nós podemos fazer na vida das pessoas. Até mesmo no meio dos irmãos. Eu nasci num lado cristão, sempre fui crente. Fui batizado no Espírito Santo. Passei a orar em línguas com 13 anos de idade. Mas eu tinha uma resistência com relação a algumas coisas que eu ouvia falar. E a gente tem alguns amigos, né, eu e Josué, que gostavam muito de se reunir no monte. E que eles... tem histórias sobrenaturais com Deus. E eu sempre tinha um pé atrás. O José me contava as histórias. Eu falava assim, rapaz, é legal isso, mas eu não sei se isso é bem assim mesmo. Então nós fomos um dia para o monte orar. Não sei se alguém conhece o Monte da Irmã Yara. Fica aqui, pegando na 070 aqui. E nesse dia, o céu desceu na terra, irmão. Já fomos ao monte, já várias vezes, já foi muito bom. Mas nesse dia, todo mundo perdeu as estribeiras. Eu lá com a minha razão, durinho lá, não aguentei. E o que eu vou dizer aqui, eu não estou nem um pouco preocupado se os irmãos vão acreditar ou não, irmãos, de verdade. Eu vi acontecer, eu estava lá. Em um determinado momento da oração, o monte estava tudo escuro. E a gente começou a ver um monte de pontinhos brilhosos, laranjados no chão. E eu pensei comigo, deve ser vagalume, nós estamos no meio do mato. Só que conforme assim, a gente andava, formava um rastro de luz. Aí um pegava na mão, rapaz, isso aqui está parecendo um chamuscadinho de fogo, mas não queima. Eu vi, eu experimentei isso. E eu com toda a minha razão, eu falei, aonde na Bíblia que explica isso? Não sei, mas eu estou vendo. E naquele dia, virou uma chave em mim, com relação ao sobrenatural. Por quê? Porque eu precisava de um sinal, porque eu era incrédulo. Então o sinal, ele é para o incrédulo.
E graças a Deus pela vida do Josué, pela vida desses irmãos, porque eles viraram essa chave na minha cabeça. Porque eles serviram como portadores do sinal para que eu, como incrédulo, pudesse crer. E esse é o chamado da igreja, para a igreja diante do mundo. A gente tem que caminhar em fé, para que a gente sirva como um sinal claro para aquele que não crê. Porque se a gente apresentar só um evangelho da filosofia, das ideias, eles jamais vão se abrir para o evangelho do relacionamento. Porque o evangelho não é uma ideia. O evangelho é uma pessoa, é uma comunhão, é um relacionamento com Deus que a partir desse relacionamento Ele muda tudo em nós. Só que sem sinal, muitas vezes o mundo não se abre para esse relacionamento. E se a gente for estar com o mundo só na filosofia, a gente perde, irmão. Desculpa, aí é o terreno deles. O que nós temos é um chamado sobrenatural para a fé que Deus nos outorgou e a gente precisa fluir nele. Amém? Quantos aqui já tiveram experiências com Deus que marcaram e foram impactados? Vamos trazer a memória. Vamos ansiar de novo por isso. Com fundamento, irmão. Não é com meninice. Não é procurar o sobrenatural. É manifestar o sobrenatural que está aqui dentro. Não é procurar cair no espírito, não é isso. É entender o que Deus está fazendo e replicar aqui. Isso é pela fé. É manifestar o céu na terra, é isso. Servir como um sinal para esse mundo. Então quem já teve experiência, traz a memória. Mas vamos orar por novidade agora. Porque pela fé, as experiências, elas têm que nos impulsionar. Mas a gente precisa avançar. Porque o suprimento de Deus, a relação com Deus, ela sempre tem movimento. Ela é dinâmica, ela não é estática. Então você vai receber um maná para hoje. Mas amanhã, Deus fala assim, vamos para um próximo nível de relacionamento, de fidelidade, de fé. Porque eu tenho mais para vocês manifestarem. Eu tenho mais para a sua vida. Quando a gente olha, eu gosto muito de olhar o Antigo Testamento, quando eu leio. Tudo que está ali, irmão, eu tenho, nossos amigos mais próximos, eu falo assim, olha, tem umas coisas que a Bíblia não fala, que me intriga. Mas aquilo que a Bíblia fala, eu creio e eu nem penso. Então tudo que está no Antigo Testamento eu creio. Creio que aconteceu daquele jeito. Mas tem situações do Antigo Testamento que além de ter acontecido, elas servem como um símbolo para o futuro. Que foi quando Jesus veio. Então quando eu olho para a peregrinação do povo saindo do Egito, indo para Canaã, o período no deserto, para mim, conta um pouco também da passagem da igreja aqui na terra. É o período entre o momento que a gente entra para o aprisco de Jesus até o momento que a gente vai receber nossa Canaã lá no céu. Porque o deserto é um terreno austero, é um terreno contrário à vida. O deserto é lugar de morte, não é lugar de vida. Só Deus para conseguir conduzir milhões de pessoas pelo deserto e manter a vida. Porque esse é um chamado sobrenatural, que excede a natureza nossa para viver naquele lugar. Para nós vivermos nessa terra como igreja do Senhor, de fato, em fidelidade, é incompatível. Isso aqui é um deserto para a gente. Isso aqui é uma peregrinação. E o que eu creio que o Senhor dá para nós, através da fé, é esse maná do dia a dia. Então no Egito, quando o povo saiu do Egito e foi para o deserto, a Bíblia fala que eles eram alimentados com maná pela manhã, que era uma espécie de uma farinhazinha que brotava para eles, e eles faziam pão com aquilo, e com codornizes no fim da tarde, que era carne. Quando Deus disse ao povo que Ele faria isso, Ele falou assim, olha, vocês vão pegar só a porção necessária para o dia. Não é para juntar para o dia seguinte.
Porque o que Deus queria fazer? Deus queria trabalhar a fé deles. Vocês precisam crer que amanhã vai ter também. Porque sou eu, o Senhor, que estou falando. E a Bíblia fala que Deus fez isso para testar a intenção do coração deles. E aqueles que juntavam, além do que precisava a porção do dia, a Bíblia diz que apodrecia e dava mau cheiro, e eles eram denunciados que eles tinham colhido mais do que deveriam. Então essa fé, ela deve ser vivida momento a momento, dia a dia, o maná de cada dia. E a gente tem que tomar o cuidado da gente não perder o nosso coração com a ansiedade da vida, que hoje eu acho que é o maior empecilho para a gente viver uma fidelidade de fato com Deus. Nós estamos muito ansiosos com os cuidados da vida. Nós estamos muito ansiosos com o que nós vamos comer, beber. E a gente precisa entender que ou eu vivo na dependência do Senhor, ou eu vou viver como se eu não tivesse casado com Ele. Eu sou servidor público. Foi o único emprego que eu tive. Sou servidor público desde os 21 anos de idade. Então para mim sempre foi um desafio crer nisso. Porque todo mês eu sei que o dinheiro vai estar lá. E eu conversava muito com a Alane, falando, eu tenho um pouco de crise com isso, porque eu tenho dificuldade em crer na provisão de Deus, porque eu sei que todo mês o dinheiro vai pingar lá. E eu creio que o Senhor que me abençoou, que me colocou ali. Mas irmãos, eu quero ter uma vida mais elevada, uma vida mais próxima com Deus. Eu quero ter uma vida com uma fé ativa. Eu quero ver a provisão de Deus na minha vida também. E a gente passou por tanta coisa, depois que eu virei servidor público, e minhas finanças foram para o saco. A gente tinha empresa, a empresa faliu. Perdemos tudo, irmão. Meu salário, eu tinha um salário bom, trabalho no tribunal. E eu lembro que quando o Estevão nasceu em 2018, eu tinha R$2.300 para passar um mês. Porque o resto, os empréstimos da loja comia, outras dívidas que a gente tinha, que a loja que a gente fechou comia tudo. Os meninos, meus 3 filhos ficaram em UTI, então eu ainda tinha uma conta hospitalar alta para pagar, que descontava 10% do meu salário todo mês. Era uma loucura. E aí, irmãos, era assim, ó. Eu que era servidor público e achava que não tinha como viver por fé. Tinha dia que não tinha nada para comer, aí chegava um irmão lá em casa. Cara, eu fiz uma compra para você, tá aqui no porta-mala. Aí eu estava passando e lembrei da Manu, comprei umas fraldas para ela. Um outro falou assim, cara, eu estou fazendo um curso de marcenaria, eu vou dar o berço para vocês. E assim Deus foi fazendo. Então, essas chaves mudaram na minha cabeça. De que ainda que Deus tenha nos dado uma estrutura de segurança, o chamado para viver a fé de forma sobrenatural permanece. E por fé ser um fundamento da palavra, ela é para todos. A exigência é para todos nós. Não é para quem prega, não é para quem toca. Não é. A fé é a forma como a gente caminha com Deus. Nós somos chamados para caminhar em fé. Amém? Para encerrar, Romanos 14, 23b, é a Bíblia que está dizendo isso. Tudo o que não provém de fé é pecado. A Bíblia diz isso, hein? Porque não vem da relação com o noivo. Então, irmãos, a gente tem esse BO para resolver aí. Como viver nesse deserto tão difícil, de
forma sobrenatural. É fácil, mas não é. É só crer. Mas crer mexe com a nossa estrutura, mexe com o nosso interior, mexe com aquilo às vezes que a gente aprendeu, mexe com a nossa zona de conforto, mexe com a nossa visão de futuro. E nós como igreja temos agora um desafio, que é afastar as incertezas nesse momento de transição e trazer à existência a opinião de Deus acerca de nós enquanto igreja juntos. Há decretos liberados por Deus acerca de nós. Assim eu creio. Então esse é o nosso chamado. Manifestar o céu na terra.